Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria e com muito sabor que hoje nós queremos começar o programa Direção Espiritual. Cada vez mais eu estou convicto de que nós vamos viver um retorno às coisas simples, porque a gente complicou demais, não é? Você sente isso na pele. Como a vida ficou complicada, apesar de vivermos numa época de tanta tecnologia, de tanta instrumentais que facilitam a nossa vida. Por outro lado, a gente sabe que nós somos perdendo algumas coisas que são absolutamente necessárias à vida humana, saudáveis, que a gente foi trocando muita coisa saudável por coisas ruins. Uma delas passa o tempo todo pela nossa alimentação. A nossa pressa, o nosso dia a dia muito agitado nos impede muitas vezes de ter uma experiência saudável da alimentação. Nem sempre nós estamos até mesmo conscientes disso. Nem sempre nós estamos atentos ao que a gente come, ao que a gente escolhe trazer para fazer parte do nosso corpo. Porque o alimento é isso. É você decidir por algo que lhe é exterior, que você vai ingerir, e o seu organismo processa aquilo de maneira que você se transforma. O alimento passa a fazer parte de você. E é sobre isso que hoje nós queremos falar. O alimento é um lugar, é um momento sagrado. A alimentação é um momento sagrado na vida humana. Por isso que eu fiz questão de cantar essa música que nos reporta a um contexto de simplicidade. Ter na vida uma casinha branca, um quintal para plantar e para colher, é uma metáfora muito interessante de alguém que já chegou à conclusão que a simplicidade vale bem mais a pena do que toda essa confusão que às vezes nós arrumamos. E a mesa é o lugar da simplicidade. A cozinha é o lugar da simplicidade, é o lugar do encontro. Eu, particularmente, gosto e acho que eu passo boa parte do meu dia na cozinha da minha casa. Porque é na cozinha que a gente tem o encontro, que você mata a sede, que você mata a fome. E não é só do corpo. Também entra lá, bate um papo, conversa um pouquinho. A minha assistente, a minha funcionária, ela quase não gosta de conversar, então, uma beleza. Entra lá na cozinha, eu e a Tequinha passamos o mundo a limpo. Conversamos, dou palpite errado. Agora eu estou me metendo a cozinhar também. É o lugar do nosso encontro, é o lugar da família que nós precisamos retomar. Eu sempre digo que para mim tem um projeto que eu ainda quero realizar, que é pregar um acampamento com essa pessoa que hoje eu trouxe aqui. Para a gente poder falar da simplicidade e da funcionalidade da cozinha. Resgatar o valor sagrado do alimento, resgatar a sacralidade do que é natural. Desta obra criada que Deus nos deixou, de tudo aquilo que nós podemos cultivar, que a terra nos dá, e que é fonte de muita saúde, que é fonte de muita coisa boa, porque a partir do momento que nós comemos bem, que nós nos alimentamos corretamente, a gente também acaba repercutindo na nossa alma com a experiência do cuidado. Ela não precisa nem apresentações, que você já conhece, de muita competência, esposa do nosso querido Dr. Roque Savioli, grande cardiologista no Brasil, e ela que se especializou, apaixonou-se pela nutrição, estudou muito e estuda, e nisso eu admiro muito a doutora Gisela Savioli, que é a nossa convidada hoje, porque ela faz questão de fazer do conhecimento que tem uma forma de evangelizar. Porque ela entendeu que evangelizar é você anunciar a boa nova. E ela anuncia essa boa nova nos contando a riqueza que se esconde em cada alimento, que muitas vezes está diante de nós, mas a gente não sabe escolher. Seja bem-vinda, minha querida doutora. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço que você tão rapidamente aceitou, né? Claro, a gente eu arrisquei, não porque pode. ela é muito compromissada. Eu arrisquei ontem mandar um Twitter para ela, uma DM. Falei, que dia que você vai participar do meu programa comigo? Porque eu já falei para você do nosso desejo, né? Ela também tem esse desejo, de nós pregarmos aqui na Canção Nova um retiro ou um acampamento, não sei o que vai ser melhor, saúde integral.
né? Falar da alimentação, trazer um psicólogo conosco também para falar dessa saúde afetiva, né? Essa saúde emocional e aí a saúde do espírito. Fica com o padre. Com certeza. Mas a gente conciliar essas três. E também o profissional de educação física, que eu acho que é tão importante. Nossa, e a vamos ver atividade hoje física como, que nós né? vamos falar. Você que está ligado conosco, pode mandar o seu pedido, quem sabe a sua pergunta, através do nosso telefone, 0 operadora 12 3186 2600, ou então pelo nosso Twitter, o meu, @PE Fábio de Mello. @PE Fábio de Mello. Manda no Twitter que nós vamos estar ligados agora, que você pode fazer a sua pergunta. E tem também o Twitter da doutora Gisela. Tá pode aqui. Anunciar. Estou aqui, @Gisela Savioli. Está aqui também. @Gisela Savioli com I no final. Isso. Gisela, vamos começar aqui as nossas longas conversas, que eu acho que daria para a gente fazer uns 10 programas sobre esse assunto. Com certeza. Porque você tem muito conhecimento e eu tenho assim, um prazer imenso de conversar com você sobre esse assunto sempre. Por isso quis fazer essa conversa pública, aquilo que tantas vezes nós já tivemos oportunidade de você partilhar esse conhecimento que você tem na particularidade. Gisela, por que o alimento sempre fez parte dos ritos religiosos? Comer e beber é uma atitude religiosa. Pois é. Reparou uma coisa, padre? Que tudo que foi feito para a nossa subsistência, Deus fez que fosse gostoso? Comer é muito bom. Tudo é muito bom. O problema é quando a gente desequilibra isso e vira gula, né? E vira outras coisas. Vira um pecado capital, né? Exato, vai para um pecado capital. Mas eu sou encantada com a maneira como Deus colocou... Gente, dá uma olhada nessa cesta. Vamos contar presente o que foi? Do Nelsinho Correia, que presenteou a Gisela com essa cesta. Aí quando ela chegou com ela, eu falei, não, vai fazer parte do cenário. Pois é. E o cheiro bom que está esse negócio, gente. Não. Vocês não fazem ideia. Tem um manjericão aqui que está Não, exalando coisa mais um cheiro linda. maravilhoso. E eu estava justamente comentando, quer dizer, esse aroma, que é um aroma de óleos essenciais que estão assim perfumando aqui os estúdios, isso aqui já está fazendo bem à nossa saúde. Por isso que eu estava comentando do perigo da gente estar sentindo odores que não são biológicos, que não são de matérias vivas. São artificiais. Artificiais, químicos. Então, em vez de você ficar jogando aqueles spray em casa, coloque plantas, coloque produtos que são naturais. Procure que a janela da sua casa, perceba onde que vai o vento entrar e planta ali, digamos, um jasmim, que daí você vai ter o vento entrando em casa e aquele jasmim perfumando a sua casa. Isso são óleos essenciais que fazem um bem danado para a saúde. E hoje a gente faz o quê? Vai no supermercado, porque é mais prático, porque é mais rápido e porque tem uma mídia que nos faz crer que isso é fundamental se você não estiver em casa. E você sai colocando spray na casa inteira. Só que cheiro, gente, existe. É molécula. Respirou, cai na sua corrente sanguínea. A gente come o cheiro, né? Exato. Isso caiu na corrente sanguínea, o seu fígado vai ter que dar conta de faxinar o que não pertence ao seu organismo. E isso a troco de quê? De nutrientes que vão ser desviados de outras situações para fazer outras coisas, inclusive emagrecer, para aqueles que reclamam que têm dificuldade para emagrecer. E energia. Aí fica aquele pessoal todo cansado, que não dá conta das coisas, que vive exaurido. Por quê? Porque coloca no organismo uma série de substâncias químicas, porque acha que, de repente, um peito de peru é algo saudável. Quando eu tenho um slide no meu consultório, onde eu mostro com a primeira pergunta, que cor é o peito do frango? Ou do próprio peru, quando a gente vai fatiar. É branco. E por que aquele é cor de rosa? E um rosa, que depois você presta atenção, percebe que é um rosa bem artificial. A custa de corante ou de nitrito. Lembrando que todos os corantes colocados na alimentação são excitatórios cerebrais. Tá? Depois, para manter aquele cor de rosa, eles põem bisulfito, que é uma substância que os artigos científicos mostram que criança com alergia a eles vai parar no hospital com uma crise de asma. Aí, para manter o sabor, que já deve ter ido embora, eles põem uma coisa chamada glutamato monossódico. Gente, glutamato monossódico, vocês vão lá no Google e colocam para ver a marca do que é o glutamato monossódico, porque a gente não vai dizer marcas, mas só para se ter uma ideia.
nós temos canais de glutamato no cérebro que são excitatórios. Então, você comendo glutamato, você fica com aquela também agitação mental. Aí depois eles põem um antioxidante, que é uma sigla desse tamanho, que ninguém descobre o que é aquilo, e acha que comeu uma coisa saudável. E daí fica o fígado, coitado, que é o grande faxineiro da casa, tentando organizar e tira nutriente daqui, nutriente dali, energia daqui, para tentar mandar isso embora. E as pessoas comendo produtos alimentícios que acham que é comida. Comida é isso aqui. É o que Deus colocou. Nós vamos fazer um rápido intervalo para você julgar o peito de peru fora da chamada. Não, depois... Brincadeira. Mas, Gisela, e me fala uma coisa. Quando você tem essa... A gente falava aqui que no rito religioso a gente sempre tem o alimento como parte da comemoração, né? Então, na Sagrada Eucaristia, nós temos um momento em que nós comemos o corpo e o sangue de Cristo. Você tem, nas celebrações evangélicas, comer o pão, beber o vinho. Isso está diretamente ligado a essa sacralidade, né? É muito interessante identificar isso, porque é a matéria que foi retirada da terra. Quando eu, padre, rezo o ofertório, eu estou dizendo ali, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que vos apresentamos, fruto do trabalho humano que para nós hoje vai se tornar o pão da vida. Eu sempre admirei muito o seu trabalho, porque eu vejo nessa sua postura, por exemplo, você com rápidas palavras, nos esclarecendo o quão pode fazer mal um enlatado, por exemplo, ou um embutido, que é salsicha, exato, presunto, né? Exato. Como é que nós podemos reeducar a nossa maneira de comer, tendo como motivo um princípio religioso? Isso é que é interessante. Exato. É a gente descobrir que quando a gente faz uma opção pelo saudável, nós estamos favorecendo a obra da criação em nós. Exatamente. Né? Eu quero saúde, eu quero viver saudável. Essa saúde que Deus um dia me concedeu. Eu sempre gosto de dizer, sabe, que quando nós somos criados, Deus nos empresta a vida, né? Ele nos dá, mas Ele um dia vai retomar isso. E a administração que nós fazemos dessa vida é uma questão de responsabilidade ou não, né? Como é que eu trato o meu fígado? Como é que eu trato os meus rins? Então vamos começar por parte. Que alimento, por exemplo, para uma pessoa que tem problema de rins, o que é importante para ela? Comer e não comer. Olha, é um todo. Você sabe quando chega para mim e fala assim, um diabético, Gisela, como é que eu tenho que comer, doutora? Eu digo assim, igual a todo mundo, é que todo mundo está comendo errado. Porque se você tem uma alimentação... Mas o que a gente come tanto errado? Vamos exemplificar. Tá. Esses embutidos, por exemplo. Por exemplo, eu diria o seguinte, nós hoje, se você olha o recordatório de uma pessoa, que justamente no meu livro eu coloquei no final, os mesmos formulários que eu uso no consultório para ajudar a população a entender o que ela está fazendo. Se você anotar o que você come durante um dia, as pessoas fazem até 5 refeições por dia, só que apenas uma com comida de verdade. Nutriente mesmo, né? Exato, porque, padre, nós trocamos 50 milhões de células todos os dias. As células dos nossos intestinos, simplesmente, nós trocamos a 3, 5 dias, ele inteiro. Tanto que eu brinco e digo assim, quando você olha o produto final no vaso sanitário, divida em 3 porções. 1/3 é resto de comida. Os outros 2/3 é escamação do seu intestino e células do seu intestino e bactérias intestinais mortas. É mesmo. Porque nós temos... restos dele mesmo. Exatamente. Da sua reformulação. Exatamente. Então eu preciso de nutriente para isso. Eu, Cristian, trate com mais respeito suas fezes. É verdade, você tem que olhar. Gente, tem que olhar, viu, gente? Tem que olhar as fezes, você sabe que eu achei coloração. interessante? Quando eu estava fazendo minha casa, eu queria um vaso sanitário preto, porque eu acho bonito. E eu descobri que não pode. Perfeito. Que é contra a lei. Perfeito. Porque você não vê a cor das fezes. E nem da urina, que eu tenho uma escala de urina para o meu paciente, que eu descobri que agora eu resolvi o detalhe, quanto de água tenho que beber. Eu dou um cartão, que aliás, quem puder acessar o blog.cançãonova.com/mais-saúde, eu fiz um programa onde tem lá o endereço, que quem quiser ganhar esse cartão, é só escrever que o programa vai mandar. É uma escala de urina
aonde você tem a coloração. Então é assim, se não está naquelas duas primeiras cores, saiu do banheiro, vai beber água. Muito mais simples do que quantos copos por dia. É a cor da sua urina que vai dizer se você está hidratado ou não. Por isso que o chimarrão é tão bom. O povo do sul que tem aí, né, o hábito de tomar chimarrão, toma chimarrão o dia inteiro. Exato. E eu me lembro que eu tinha urina muito mais clara por causa do hábito do chimarrão, que hoje eu não tenho tanta disciplina e às vezes nem tenho tanta oportunidade. Mas eu sou muito disciplinado com a água. 2 litros de água é o que a gente precisa mesmo? Na verdade, é 1 litro de água pura de boa qualidade. O restante tem que vir dos alimentos. Entendeu? Então, o que eu vejo nos recordatórios? A única refeição... O que é um recordatório? Um recordatório, quer ver? Pega aí, padre, no livro. A gente precisa falar para o povo entender. Essa palavra é bonitinha, mas recordatório não é para recordar. Ah, então vem aí no final. Aqui no final você tem... Mostra o livro, Gisela. A doutora Gisela está lançando um livro maravilhoso. Eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo, mas tenho já conhecimento do conteúdo, vi por cima, e fiquei muito impressionado com a precisão de tudo que você descreveu aí. É muito prático o livro. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Exato. E o que traz desse livro? Eu trago exatamente a minha conduta de consulta. Eu explico o porquê das coisas. Porque ninguém nasce, fica e a obesidade se instala como uma entidade. Existe um porquê. Tá? Então, olha, nesse recordatório, você coloca o dia da semana e eu peço para, dali uma semana, voltar com ele. Você coloca o horário que você acordou, o horário do café da manhã, se toma lanche da manhã, o almoço, se toma lanche à tarde, o jantar e se faz uma ceia e depois o horário que você dorme. Só que aí você coloca o alimento, mas não precisa colocar a quantidade, que é a coisa mais chata, né? Que é anotar a quantidade, é só a qualidade do alimento. Depois eu coloco assim, onde você fez essa refeição? Com quem? Fazendo o quê? Foi fome ou foi ansiedade? E o seu humor. Que aí é que tem assim, uma relação incrível do humor de uma refeição em relação à próxima. Entendi. Que a gente pode estar conversando. Aí o que eu noto? Padre, o pessoal come tudo, primeiro, todos os dias a mesma coisa, uma monotonia alimentar. Eu não aguento mais frango. Tem tanta coisa bacana, a gente vai falar. Pois é, até falei lá essa semana, que eu quero diversificar, porque com o fato de não comer carne vermelha, e me impus essa disciplina há alguns anos, eu acabei reduzindo a minha alimentação a frango. Pois é, mas aí a gente tem vários tipos de aves, a gente tem os ovos, vários tipos de peixe, e depois nós vamos conversar por que o senhor restringiu a carne vermelha. Pois é, não, mas já estou Jesus não era vegetariano, ele comia pelo menos, o cordeiro pascal uma vez por ano. A gente precisa de fonte de B12, de ferro. Não sejamos, eu digo assim, apesar de eu ter uma postura assim que as pessoas acham que eu sou muito restrita nas coisas, eu muito pelo contrário. A alimentação cresce. Eu fiquei tão feliz que você me absolveu de comer uma costela de porco. Pois é. Gente, o suíno... Olha, padre, nas proteínas, come hoje, por exemplo, uma carne vermelha, amanhã ovos, vamos dizer assim, que tem diversos tipos de preparações, tá? Aliás, o Nelson mandou ovos caipira aqui. É tudo de bom, porque a galinha caipira... Todos filhos do Pavarotti. Isso. Do galo dele. O galo que é chiquérrimo. E aí... A galinha caipira, ela cisca, e então o conteúdo de nutrientes de um ovo de uma galinha caipira é muito interessante. Depois a gente conversa alguns detalhes. Mas olha só, carne vermelha hoje pode ser de boi, tudo bem. Aí ovos, uma bela omelete, etc, que a gente tem Vai anotando aí, você que tem em casa. Depois, no outro dia, peixe. Depois, frango, vamos supor. Depois, uma outra carne vermelha excepcional, cordeiro, padre. A carne de cordeiro é maravilhosa, ela não é muito gordurosa, porque o problema da gordura saturada das proteínas de origem animal é que são pró-inflamatórias, entende? Então, nesse caso, a gente vai... Mas também a gente tem que comer um pouquinho, só não pode comer muita, né? Gisela, as pessoas que estão nos assistindo... que não tem dinheiro para comprar essa diversidade de carnes e se tratando de proteínas, o que uma pessoa simples no dia a dia, que quer alimentar bem os filhos, por exemplo, que pode dar como uma opção
boa de proteína. Gente, o ovo é barato. Não, é uma proteína barata. E sabe o que eu faço também? Que isso aqui é uma dica até para esportistas, né, padre? Se você pegar um ovo, você pega um ovo, cozinha, tá? Tira a gema, usa para outra coisa. Pega toda a clara cozida, bate num suco. Você enriquece de proteína, de albumina, não só esse suco que você pode dar para uma criança, para uma pessoa de idade que precisa... A clara cozida. Cozida, fica aquele ovo duro. Só ela. Tira a gema e fica só a clara, e bate durinha. Isso no suco. Bate isso num suco, é e fantástico. O sabor é bom? Não tem sabor. É, como eu brinco e chamo de maná do século XXI. Porque a albumina, aquele pó, quando a gente tenta tomar, ninguém aguenta aquilo. Pois é, mas é porque é artificial. Vamos comer comida? É tão diferente, é mais gostoso. Você pode também fazer salada tendo essa clara, digamos assim, picada para enriquecer. Tem muita coisa para fazer. Proteína vegetal faz a mesma construção, faz a mesma função dentro do organismo, que é a proteína animal. Olha, o senhor estava falando de problema renal. Vamos falar da melhor proteína de origem vegetal, quinoa. Cuidado com soja. Proteína texturizada, esse tipo de coisa, é extremamente complicado para a nossa digestão. Veja sempre como o alimento é consumido nas suas raízes. É o oriental que come soja. Como é que eles comem soja? Coagulada ou fermentada. É o tofu, o natto, o miso, o shoyu. Aliás, fica muito saboroso, né? Exato. Por quê? Porque dessa maneira ela está previamente digerida. A proteína da soja é uma proteína de dificílima digestão. Além do que é uma cultura que usa muito pesticida. Até no leite de soja também é difícil a digestão? Dificílima. Olha isso, e interessante. outra... Sabe o que eu estou descobrindo, você me falando isso? Eu tomo uma proteína todos os dias, depois que eu faço uma atividade física, com leite de soja. E às vezes eu sinto que fica muito pesado mesmo. Não digere, padre, é muito difícil. E eu tenho encontrado muitas pessoas que desenvolvem alergias de pele por conta dessa característica que tem a soja, entende? Então, a soja é do bem? Sim, quando você consegue comprá-la orgânica, né? Que isso seria um maravilhoso, e comê-la na forma de tofu, enfim, ou natto, ou miso, mas que não é tanto a nossa cultura. Por isso que eu digo que eu acho que a gente tem que olhar as nossas raízes e ver o que os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós comiam e fazer uso de novo dessa alimentação. Voltar ao tempo da vovó. É o que a gente falava no início do programa. Sabe, Gisela, eu tenho ficado assim eu estou cada vez mais adepto desse retorno aos costumes. Costumes que eu herdei muitas coisas boas da minha mãe, eu aprendi a comer, apesar de ter nascido numa família muito pobre, muito simples, a minha mãe nos dava uma alimentação boa. Que era muito simples, era cultivada, a gente plantava em casa. Então eu via de onde vinha o tomate que a gente comia, a alface, a chicória, a taioba, que eu gosto demais de taioba até hoje, o fubá, que a gente pegava aqui do lado do vizinho, né? O vizinho que socava aquilo no pilão. Eu tive a graça de ter o conhecimento, o contato com uma alimentação muito saudável. E eu tenho sentido muita necessidade de nós resgatarmos isso. Eu acho que esse retorno ao orgânico, isso é muito saudável e isso é, sem dúvida, um valor nos dias de hoje. A pedagogia de uma criança, olhar o fruto que cresce, que tem o seu tempo de amadurecer para poder ser consumido. As crianças hoje, elas entendem batata, não é nem o tubérculo lá no supermercado, é a palito na forma... Justamente, já frita. Já frita. É um absurdo isso. É. Nós temos que resgatar as nossas raízes, a alimentação, como de fato ela tem que ser. Isso mesmo. Vamos para um rápido intervalo, você vai jogar fora o peito de peru, a mortadela, toda aquela tranqueirada toda aqui na geladeira. Aproveita e joga o leite de soja fora. Que a gente volta daqui a pouquinho com o programa de Direção Espiritual.